Você pode estar se perguntando, por que ele tá com essa roupa? Ele gravou o vídeo da semana passada, 3 minutos antes de gravar esse. Ele tava com outra roupa naquela ocasião. Por que ele trocou de roupa? E por que ele tá fumando um lápis de madeira? Eu tenho 2 respostas para isso. A primeira é porque eu quero. A segunda é porque eu posso. Agora, isso tem alguma coisa a ver com o vídeo de hoje? Não! Ou será que tem? As cartas estão na mesa. Basta saber. Você sabe jogar? Vamos então pro vídeo de hoje. Vamos lá, galera. Terceira videoaula. Eu tô gostando disso mais do que eu achei que eu ia gostar. É até divertido, assim. Ficar aqui na minha sala sozinho, sem ninguém. Tudo bem. Tudo bem. Vamos lá. Qual é o tópico do vídeo de hoje? Tô até me enrolando aqui, tô perdido, gente. Vamos falar de novo do corpo poético, só que de outra coisa. Atos de expressão versus atos de criação. Eita ferro, o que seria isso? Bem, o Jacques Lecoq, autor do livrão aqui, que vocês vão me dar de presente. Brincadeira, gente, eu fico falando isso, mas é de brincadeira, tá? Não precisa me dar nada não, de verdade. Só se vocês quiserem. Qual seria a diferença entre um ato de expressão e um ato de criação? Vamos lá. Um ato de expressão é quando você, na sua interioridade, você está expressando a sua interioridade. É basicamente a mesma diferença entre subjetividade e objetividade. Um ato de expressão é quando você, sei lá, tá com muita raiva e aí você vai expressar essa raiva assim com todo o seu corpo, aí você se joga e você faz o que der na tua telha para expressar essa raiva. Qual é a questão aqui? É que quando a gente está... Lembra da questão do corpo poético? Quando a gente está representando em cena, o nosso corpo ele está transmitindo mensagem, sabe? E quando você está simplesmente expressando a sua raiva do seu jeito, ou seja, desse jeito subjetivo, num ato de expressão, o jeito que você está expressando sua raiva não necessariamente comunica raiva da maneira mais potente possível. Uau! Então, quando eu estou gritando que nem um maluco, vermelho, pisoteando, você pode até estar expressando a sua raiva interior com N coisas da sua vida que você esteja com raiva, mas não necessariamente isso é bom pra gente usar numa peça. Pode ser bom? Pode ser bom. Não vamos ser radical também. O Lecoq é um pouco radical nesse aspecto, mas eu sou um pouco menos radical que ele. A gente pode usar um pouco disso? Pode, mas a questão é a gente não exagerar nisso. Porque às vezes a gente não quer se entregar a essa segunda natureza. Lembra do papo da segunda natureza? Do corpo decidido? A gente não quer se entregar a essa segunda natureza que a prática teatral exige. A gente não quer se entregar a esse outro modo de demonstrar raiva, de representar raiva. Aquilo que a gente está fazendo no palco é uma representação. Não necessariamente é uma expressão. Não é uma expressão dos nossos sentimentos, simplesmente. Pode ser, pode ser. A gente pode fazer inúmeras coisas no palco, não vamos limitar aqui. Mas a gente tem que estar sempre atento a isso. Que o jeito da gente expressar raiva, da gente expressar alegria, da gente expressar tristeza, não necessariamente é o melhor jeito da gente representar aquele sentimento naquela ocasião, naquela peça em específica, com aquele personagem, sabe? É a questão da segunda natureza. Às vezes a gente tem que abrir mão desse jeito que a gente tem de expressar para que a gente possa criar. Daí vem a ideia do ato de criação. A gente cria uma maneira, uma representação de como representar esse papel, de como representar essa alegria, de como representar essa raiva. E qual é a grande sacada, a melhor parte disso? É que quando você desenvolve um ato de criação, quando você faz um ato de criação, você pode criar infinitas coisas. Você não se limita ao que o seu corpo entende como raiva. Você não se limita... você pode expressar raiva como um gorila expressa raiva, para pegar o exemplo da semana passada. Você pode expressar raiva como um papel sendo desdobrado, expressa raiva, sabe? Ignora, gente, ignora. Eu tô aqui
Tô aqui empolgado com essas videoaulas. Você pode expressar raiva de inúmeras maneiras, porque você está criando maneiras de representar essa raiva. Você não fica limitado a como você expressa raiva no seu íntimo, na sua interioridade. E o Jacques Lecoq é muito radical com relação a isso, porque ele fala que quando a gente simplesmente expressa no lugar da gente criar, né? Quando a gente dá muito foco pro nosso interior, pra nossa subjetividade, sabe? De criar uma aura de subjetividade, tipo, eu estou expressando todos os meus sentimentos, mas não estou representando um personagem. Estou simplesmente expressando coisas que estão dentro de mim, só que com liberdade, sabe? O Jacques Lecoq fala que isso aí não é representar. Ele fala que isso aí não é... Você não está representando, você só está sendo você mesmo num ambiente que você pode ser você mesmo da maneira mais louca possível, sabe? Então, se você está gritando, se esperneando, você não necessariamente está atuando. Você só está sendo você mesmo em um ambiente que as pessoas falam, tudo bem, pode gritar, pode chorar, pode fazer o que tu quiser, cara, porque aqui é teatro, aqui é loucura mesmo. Loucura. Então, isso é uma coisa muito interessante pra gente. Porque eu acho que isso abre o nosso leque de possibilidades de representação. Quando a gente estiver lá no palco, a gente não vai estar simplesmente representando os papéis que a gente se sentiria confortável em representar. Como os que eu já representei, né? Eu me senti muito confortável para representar tanto o Mutante quanto o Loucura lá na peça de Natal. Pô, foi tranquilo pra mim, é só gritar e tal, mas muitas vezes o que eu tava fazendo ali não era representação. Era simplesmente uma expressão, assim, que eu tirava das coisas que eu faço, sei lá, em casa, com as minhas irmãs. E colocando ali, sabe? Uma expressão de algo meu que eu realmente colocava ali. É completamente errado fazer isso? Pegar algo de você e colocar no personagem? O Lecoq é mais da galera que fala, não, isso aí tá errado, cara. Isso aí não é representar. Eu não sou tão radical quanto eles, quanto essa galera dessa escola. Eu acho que a gente pode aproveitar, mas sem exageros, sem essa ideia de que a gente vai simplesmente ser a gente e expressar alegria, tristeza, raiva do jeito que nós expressaríamos isso. E como fazer isso? Como representar, então, já que é um ato de criação, não é um ato simplesmente de expressão? Estudo. A gente precisa estudar. A gente precisa estudar como representar. Pegando um pouco do que a gente falou na semana passada, como que um papel, aqui o papel ainda está aqui para vocês verem como que eu gravei essa aula realmente segundos depois da anterior. Como que um papel se desdobra, como que eu posso usar esse movimento para expressar uma poesia de raiva que represente essa raiva, que represente essa alegria, que represente essa tristeza, que represente esse nojo, essa angústia. E para isso a gente precisa estudar não só como que os papéis se desdobram, né? Como que as coisas se movem no espaço, como que o carro anda na rua, como que o sino bate e badala. Mas não só o movimento das coisas, mas também como que as pessoas agem na natureza, né? Sei lá, chega na sua mãe e fala, mãe, eu tenho que te contar uma coisa. E vê como que ela vai reagir. A gente pode pegar isso e falar, olha aí, essa é uma reação que eu posso usar num personagem tal, que seria bom para representar uma certa noção de surpresa, ou de susto, ou de caraca, o que você tá fazendo, filho? Você tá normal? Sabe? E são estudos que a gente pode fazer com as pessoas na natureza entendido como a vida real, e não simplesmente como árvores e plantas, mas estudando as pessoas na natureza e estudando também como outros atores fazem, assistindo as séries, assistindo os filmes que a gente está assistindo tanto na quarentena. A gente vê, cara, como é que esse ator expressa isso? O que esse olhar desse ator está significando? O que esse gesto está significando? Será que é um gesto vazio? Será que esse cara está atuando mal? Ou será que isso está representando uma coisa que está dentro do coração do personagem, mas que é sutil, que não está em evidência, sabe? Isso é uma arte muito, muito apurada, muito precisa, muito que a gente pode desenvolver. Isso que é legal. Por exemplo, na música. Na música você pode pegar um violão e tocar, sei lá, dó, sol, ré, sei lá. Acordes assim simples, em uma ordem repetitiva ao longo da música toda. Você pode fazer isso,
Você pode variar o local que os acordes estão e você pode também fazer aqueles solos malucos assim, Iron Maiden, Caraca, fugiu o nome de todos os guitarristas que eu conheço na minha mente, só porque eu tô aqui gravando a parada e não vou editar. Mas eu não vou editar, mas eu conheço muitos guitarristas, tá? Antes que vocês me critiquem. Como Mark Knopfler, lembrei. E então, da mesma maneira que um guitarrista lá, ele pode tocar, no início ele toca dó, sol, acordes simples, né? Pra quem não entende de música, esses são acordes muito simples de fazer na guitarra. Mas com o tempo ele vai desenvolvendo a técnica dele, vai estudando, e aí ele consegue solar, e com esses solos e essas coisas mirabolantes ele consegue representar, ele consegue comunicar coisas novas, coisas que ele não conseguia antes só com dó, sol, ré, acorde simples. Da mesma maneira somos nós atores, quando nós formos atuar, no princípio a gente usa aquilo que a gente tem a natureza, o jeito que a gente consegue se expressar, o jeito que a gente consegue entender como expressar raiva, como representar raiva. Não tem problema nenhum nisso. Mas a gente precisa dar um passo além. A gente precisa estudar como que as coisas acontecem, como que as coisas são representadas. Quer dizer, como que as coisas acontecem no mundo para que a gente possa representá-las das maneiras mais variadas. Então, assim como um guitarrista aprende um solo, consegue representar muito mais coisa com esse solo, a gente vai conseguir representar muito mais coisas com nas nossas peças e nos nossos trabalhos. E eu acho que isso é um trabalho que a gente precisa fazer, porque vai deixar o nosso teatro muito bonito, sabe? E sabe aquelas músicas que você ouve assim? Você fala, nossa, que música chata. Mas tem aquelas músicas que você ouve e você pensa, cara, essa nota aqui, esse agudo aqui, essa parte aqui, nossa, faz toda a diferença. É a mesma coisa. Às vezes a gente está atuando, fazendo um monte de coisa e a gente faz um gesto assim que é muito simples. Mas esse gesto, para quem está assistindo, faz toda a diferença. É por isso que a gente precisa aprender a como realizar atos de criação, né? E não simplesmente atos de expressão quando estivermos atuando. Sermos um pouco mais objetivos nesse sentido. Observar as coisas e poder captar como que nós percebemos essas coisas e raciocinar como que a gente pode usar essa coisa que a gente está captando com os nossos sentidos, como o papel se desdobrando, como que a gente pode usar isso para representar uma coisa que vai ter um impacto em quem está assistindo. Papo de maluco, mais uma vez. Eu acho que se eu fosse lançar, eu acho que eu vou lançar a série no YouTube Papo de Maluco, só com essas aulas, cara, porque é muito louco, né? É isso aí, vou lançar lá para vocês. E como vocês vão estar assistindo essa explicação só na terceira semana e não na primeira, vocês vão receber a primeira aula já como escrito Papo de Maluco. Mas vocês vão entender hoje, quando vocês estão assistindo isso e o sino está tocando, vocês vão entender que essa ideia só veio no terceiro vídeo. E essa é outra prova de que a tecnologia é uma farsa. Não, brincadeira.